Prezados irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Sempre é bom analisar a vida à luz da doutrina espírita. Quantas vezes nós buscamos respostas, buscamos explicações, quantas vezes nós questionamos aos professores, tanto nos grupos escolares quanto nas universidades, acerca de certas questões que nós não tínhamos respostas. Certa feita, eu procurei um sacerdote, quando eu era criança, e fiz uma pergunta para ele. Eu fui com aquela expectativa de que ele iria me responder. Eu queria saber dele o seguinte: se existem Pai, Filho e Espírito Santo e todo mundo é um só, quem que ficou tomando conta do universo quando ele veio aqui na Terra? É uma pergunta lógica, dentro do raciocínio de uma criança. E então ele mandou embora para casa dormir. E foi a melhor resposta que eu obtive. Porque a partir dali eu procurei a doutrina espírita, para ver se ela me respondia isso que eu tanto desejava saber. E não só ela me respondeu isso, como também me respondeu outras questões. E quanto mais a gente perguntava, mais ela respondia. Então, é um caminho extraordinário para todo aquele que deseja conhecer de fato o que é a vida, o que é essa estrutura que nós estamos envolvidos nela. Nós sabemos que nascemos, vivemos, morremos, renascemos ainda, progredimos sempre, porque esta é a lei. Isso está no túmulo de Allan Kardec, lá no Père Lachaise, no cemitério Père Lachaise de Paris. Mas esse conjunto de informações tem que ter uma explicação mais ampla para todos nós. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas isso até quando? Até quando nós vamos viver esses ciclos de renascimentos, de vivências, de mortes e de novo renascer por aqui? Então essa é uma grande pergunta para ser feita por todo aquele que de fato quer entender o sentido da vida, o sentido espiritual da vida. Se nós não quisermos, não nos interessarmos por isso, e vamos vivendo aí, com certeza o desencarne vai chegar, e a gente vai para a pátria espiritual, sem saber direito como é que é lá, e daqui a pouco alguém nos manda voltar, às vezes nem manda, quando a gente assusta já está aqui de volta, e por aí vai. Então Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz uma coisa bastante interessante. Ele fala assim: nós temos que deixar para trás o círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Deixar para trás o círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Nós estamos reencarnando como homens há aproximadamente 70 mil anos. Foi quando, segundo a ciência, elaborou-se o córtex frontal, essa parte da frente do cérebro. Então, a partir dali, o raciocínio começou a acontecer. Nós começamos a discernir sobre as coisas, a pensarmos sobre as coisas, a entender, a dividir, a trabalhar as substâncias que chegam até nós. Isso há mais ou menos 70 mil anos. E nesse período de 70 mil anos, nós estamos nessa programação divina dos reencarnes e desencarnes e reencarnes. E foi ótimo para nós, porque muito aprendemos. Hoje, se alguém nos pergunta o que é a inteligência, você pode definir para mim o que é a inteligência? Então a Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela vai dizer o seguinte: a inteligência é o produto do cúmulo de experiências vividas. Então um ser muito inteligente está representando um ser com muitas experiências.
em várias e várias reencarnações e vários eventos. Mas não basta reencarnar várias vezes para adquirir experiência. É preciso que a pessoa aproveite o momento da encarnação ou não para difundir os conhecimentos. Então, no primeiro momento, nós somos impulsionados quase que só pelos instintos. Nós temos que sobreviver. Então, vamos trabalhar para sobreviver. E enquanto trabalharmos para sobreviver, provavelmente não vamos entender o teor qualitativo do trabalho. Talvez só o quantitativo. Então, nós vamos trabalhando e vamos apropriando pouco dessa excelência de qualidade. Mas no momento em que nós começamos a pensar seriamente em determinar a qualidade das coisas e das vivências, então eu vou começando a adquirir inteligência. Eu vou aprimorando inteligência. Há pessoas nos dias atuais que ainda fazem do trabalho apenas o seu sustento, apenas o ganha-pão. Ainda falam que vão comer o pão com o suor do rosto. Deus me livre. Porque só acha que trabalho é para ganhar o seu sustento. Não, o trabalho é para acumular experiências. E no momento em que eu acumulo experiências numa determinada ação, eu torno inteligente naquela ação. Quando nós vemos esses gênios da humanidade, que fizeram coisas extraordinárias, muito além do tempo que eles estavam aqui, por que eles conseguiram isso? Porque de outras etapas, em outras situações, eles trabalharam não só para as suas conservações, mas também para os seus aprimoramentos. E aí que Emmanuel entra com a sua fala. Vamos deixar o ciclo de encarnações de baixo teor espiritual, porque essas encarnações quase que não nos capacita para entendimentos superiores. Então nós sabemos que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, atravessa o zênite durante o dia, e só sabemos disso. Nós não procuramos às vezes entender como é que esse mecanismo, como é que isso acontece. Nós sabemos das noites, sabemos das estações, sabemos dos solstícios, mas não entendemos isso. Por quê? Porque as nossas necessidades de sustentação física não pede esse tipo de informação. Isso é só para aquele ou aquela que realmente deseja aprimorar um tantinho mais, deseja conhecer um tanto mais. É importante que nós entendamos assim. Por quê? Porque o nosso tempo aqui no planeta Terra está terminando para este ciclo de encarnações de baixo teor espiritual. Esse tempo está acabando. O próximo ciclo do planeta vai ser o ciclo dos conhecimentos mais aprofundados da vida. Então, no próximo ciclo, as crianças já nascerão com conhecimentos muito superiores ao que eu posso ter hoje, porque já são espíritos muito mais antigos e são espíritos que já entenderam o valor da experiência para acumular inteligência. Mas aí você fala, então basta ser inteligente? Basta tomar conta agora das minhas atividades, daquilo que a vida me colocou para realizar? Aí vem a segunda parte. Quando Allan Kardec coloca a respeito da moralização do ser, ele explica o seguinte: primeiro tem que vir a inteligência, para depois vir a moralização. Porque sem o conhecimento da própria moralização, o indivíduo não vai querer se tornar um ser moralizado, porque um ser moralizado é um ser que se cuida muito, não egoisticamente, mas se cuida no sentido de contribuir com ele mesmo dentro desse progresso evolutivo. Nós somos fadados à perfeição. Se isso não fosse verdade,
Jesus não nos teria convidado a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, o nosso destino é a perfeição. E como é que você torna pura uma substância? Não é destilando essas substâncias várias vezes, para que ela atinja a perfeição? Então, as encarnações são esses canais destilatórios das nossas impurezas. Mas se nós não fizermos por onde entender esse processo, nós vamos ficando cada vez mais, não passamos na peneira, porque as impurezas continuam. Então, quando é colocado em nossa frente, em nossas vidas, o estudo do Evangelho de Jesus, é preciso que a gente entenda que estudar o Evangelho de Jesus não é para ser bonzinho para Jesus. Tem pessoas que acham que é isso. Ó Senhor, eu vou estudar o vosso Evangelho, porque afinal o Senhor morreu na cruz. Eu tive uma pena do Senhor, então eu vou estudar o que o Senhor falou. Não é bem assim. Jesus aqui esteve num processo bastante complicado de entendermos, porque ele é um espírito crístico, e o espírito crístico, ele brilha mais do que um sol desse aí. Ele aquece mais do que um sol desse aí, que é o caso de Jesus. Então, para ele vir aqui no planeta, vestir um corpo físico como ele fez, ele teve que abaixar a frequência dele durante 2000 anos, porque senão ele, ao entrar no corpo, o corpo iria explodir, tamanha frequência dele. Então, um ser dessa envergadura, que faz um esforço desse tamanho para vir até aqui, ele não veio para contar casos, para contar historinhas, ele veio aqui para sedimentar de uma vez por todas o reino de Deus nessa dimensão e nas dimensões próximas do plano físico. E aí, a partir daí, a humanidade começa a ter a importância de ter vivido, de ter conhecido Jesus. Quando os primeiros cristãos que não conheceram Jesus começaram a doar suas vidas em espetáculos dantescos em praça pública, sendo queimados, arrastados pelas calçadas, puxados por cavalos, ou então comidos por leões, jogados resinas neles, ateado fogo. Quando essas pessoas que não conheceram Jesus, mas que fizeram isso por Jesus, nós temos que perguntar por quê? Por que vocês fizeram isso? Sendo que vocês não tiveram a glória de conviver com ele, igual Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tadeu e todos os outros, e mais os discípulos que conseguiram ficar ao lado de Jesus, mais a mãe dele, mais o pai dele. Então, como é que vocês conseguiam? Que força é essa que os levou a esses momentos tão difíceis? Então, perguntando certa feita a um desses primeiros cristãos, numa das reuniões mediúnicas, ele disse assim: apenas por 2 motivos. E ele foi um daqueles que foi escapelado em nome de Jesus, porque a cultura que ele vivia não aceitava o monoteísmo que Jesus pregou, eram aqueles deuses imensos. Então, quando ele pregava a existência de um Deus só e pregava em nome de Jesus, eles prenderam o indivíduo, ele era um jovem, e o escapelaram até a morte. Então ele disse o seguinte: olha, 2 razões apenas. A primeira, que eu sentia uma saudade de Jesus, que era como se era um grande amigo meu que eu não pude conhecer, que ele veio antes de mim e foi embora, mas eu sentia uma saudade imensa dele. Era só ler um daqueles trechos dos pergaminhos que chegavam às nossas mãos, para os meus olhos encherem d'água de saudade daquele mestre. Que vontade de estar com ele. Então, quando ele dizia isso, eu me lembrava dos grandes mestres que eu tive na vida. Que saudade que ainda tenho deles. Muitos já se desencarnaram, mas a saudade fica. A minha primeira professora, a minha tia também, que foi minha professora,
e tantos outros professores. Na ontem eu me lembrei de uma professora de matemática minha, que já foi há tanto tempo. Ou seja, você sente saudade deles. Então aquele espírito falou assim: eu senti uma saudade imensa de Jesus, mesmo não o tendo conhecido. E aí vem o segundo motivo. Ele disse: eu sabia que no momento em que eu deixasse o corpo físico, ele viria me buscar, porque ele é amigo. Então ele viria me buscar, eu teria a chance de encontrar com ele. Então a minha única chance de encontrar Jesus era pregando e vivendo o ensinamento dele. E assim aconteceu. Quando começaram o processo para o meu desencarne, muito antes de começar a dor, muito antes de qualquer coisa, eu já não estava mais no corpo. Eu já estava fora dele e sendo abraçado e aconchegado por Jesus. Mas seria uma coisa de idolatria? Será que era alguém buscando um ídolo? Não. Era um espírito consciente, superior, entendendo a grandeza do seu mestre e buscando esse mestre. Então, quando você vê pessoas assim, espíritos assim, que transitaram aqui pelo plano físico, que ainda transitam, nós ficamos assustados com isso. Porque o que eu estou fazendo para mim? Qual é a proposta minha em relação aos códigos de Deus, aos códigos da imortalidade? O que eu estou criando para mim, para que naquele momento sublime da desencarnação, eu poder deixar o corpo e dizer assim: Senhor, estou pronto. Estou pronto para trabalhar. Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque a grande maioria desencarna e desencarna rebeldes. Ou então desencarna dormindo. Ou então não aceitam a desencarnação definitivamente e continuam pregados no seu passado. Então essas perguntas devem ser buscadas por todo aquele que de fato deseja deixar o nível das encarnações de baixo teor espiritual. Aquelas encarnações em que a gente ainda brinca que nem criança com o fogo. O fogo da sensualidade, o fogo dos alucinógenos, o fogo dos processos de bebidas alcoólicas, o fogo das brigas. O nosso irmão falou agora mesmo sobre perdão, o fogo da mágoa, o fogo do ressentimento. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem como dói você resolver um ressentimento que você guardou, a gente não guardaria. Eu passei por isso. Uma noite dessas, eu estava sonhando com uma pessoa, e essa pessoa me fez um grande mal na minha adolescência. Eu tinha 15 anos. É um familiar meu. Por um ato infeliz dele, ele me bateu muito, no momento em que não era pertinente aquilo. Eu não sabia que eu tinha guardado mágoa, não sabia, mas guardei. Numa noite dessas eu sonho e acordo com meu coração, o peito parecia que ia arrebentar todinho, aquela coisa horrível, mas doendo muito. Eu só sabia que não era infarto, porque não era dor física. E quando terminou tudo, me falaram: você acabou com o ressentimento que você guardou por 53 anos. Dói, minha gente, dói muito. Não guardem ressentimento, não façam isso. Chegue para a pessoa e converse com a pessoa. Se a pessoa não quiser papo com você, problema dela, você buscou. Não guarda não, porque dói. O André Luiz conta para nós, em seus livros, que há dores no mundo espiritual que são inenarráveis. Não existem palavras, vocábulos para dizer sobre elas aqui para o nosso plano. Eu penso que uma delas é a dor do ressentimento, a dor da mágoa. E aquela dor quando nós prejudicamos alguém, quando nós puxamos o tapete de alguém, quando eu quero de qualquer jeito que a pessoa fique comigo, a pessoa não quer ficar comigo. Quando eu quero
em colocar na cabeça de alguém aquilo que eu penso. Nós somos espíritos livres, somos individuais, o DNA de cada um, o DNA espiritual de cada um é de cada um. Então eu não tenho que impor o que eu quero, o que eu gosto para ninguém. O máximo que eu posso fazer é compartilhar informações saudáveis. Mas a decisão é própria de cada um. Então, quantas vezes nós nos complicamos numa encarnação por um ponto de vista. Eu não aceito isso, tem que ser do jeito que eu quero. E aí o outro ou a outra tem que fazer do jeito que eu quero. E no dia que a gente morre, ele vai dar graças a Deus, fiquei livre de você. Mas aí acontece um problema. Porque o que foi fica todo ressentido e todo dolorido e quer ficar perto para continuar mandando. Então, é muita coisa que nós temos para buscar. São muitas informações que a doutrina espírita nos oferece. São muitos cuidados que Jesus tem conosco. Então, se nós estamos buscando um centro espírita para nos ajudar a recuperar de algum processo que nós estamos vivendo, processo de enfermidade, processo de dor, então o grande momento é esse. Por que eu estou doente? Por que eu estou enfermo? Ou por que eu estou enfermo? O que dói em mim? O que me trouxe para essa busca de misericórdia? Mas aí tem uma questão muito séria que Jesus coloca para nós. Ele diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí você vai analisar isso aí. Para eu receber essa misericórdia, eu também tenho que doar alguma coisa. Então não basta eu pedir só. Eu vou receber, mas receber com a autenticidade, eu tenho que também doar. Então, no momento em que eu recebo um pequeno benefício que seja, eu devo doar também um pequeno benefício. Porque isso é da lei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E muitas vezes essa misericórdia vem sem eu pedir. O Espírito da Verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele vai dizer assim: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora dessa doação de mim para alguém, ou às vezes até para mim mesmo, porque a caridade eu posso fazer para comigo mesmo. Por exemplo, eu tenho um processo de diabetes, mas eu ganho uma compota de doce daquelas que veio da roça. Eu tenho vontade imensa de comer aquele doce, então eu tenho que ser misericordioso para comigo mesmo. Porque se eu comer, eu vou passar mal. Então a misericórdia também é para mim. Será que vale a pena ir a determinados locais onde a vibração é baixíssima, a frequência é baixíssima? Será que vale a pena? Será que vale a pena participar de certas conversações onde falar do outro, ou rir do outro, ou debochar do outro é a tônica da conversa? Porque isso tudo gera energia. E essas energias se acomodam em nós. E nós temos que dar conta delas no processo da purificação. Então não há uma palavra que falemos, não há um pensamento que emitamos que não vai dar uma consequência para nós, ou boa ou ruim. Então isso nós aprendemos com a doutrina espírita. E aí Emmanuel vem dizer: vamos parar com essas encarnações de baixo teor espiritual? Ou seja, aquela coisa bem terra-terra. Aí Allan Kardec vai perguntar, na questão 912 do Livro dos Espíritos, o seguinte: o que o homem tem que fazer para abandonar de vez as existências corpóreas? Ou seja, viver em planos superiores, sem necessidade das existências tormentosas do plano físico. Então os Espíritos respondem para ele: praticando a abnegação.
Aí dá a impressão assim, a abnegação soa para nós como uma palavra passiva. Eu sou abnegado, está tudo bom. Quando na verdade ela não é isso. Abnegação é uma palavra composta, ela vem de ab. Ab significa pós-exílio. Os judeus usavam muito essa palavra, esse vocábulo ab, para dizer assim: nós saímos do Egito, do cativeiro do Egito, e saímos do cativeiro da Babilônia. Então, ab seria isso. E negação é você negar alguma coisa. Então, a abnegação é negar a época do exílio. Ou seja, nós devemos negar, ou tentar negar, essa época de exílio. O que é o exílio? As encarnações de baixo teor espiritual. Porque imagine que eu seja já um espírito mais evoluído, que eu venho aqui para uma missão. Aí é diferente. Porque eu vou fazer meu trabalho, como os grandes mestres fizeram. Quando você lê as obras desses grandes mestres, vê a biografia deles, você fica impressionado. Handel foi um grande compositor. E Handel era casado. Em determinado momento da vida dele, ele já estava em uma decadência, tanto musical quanto familiar, muito grande. Ele não conseguia mais compor nada que chamasse a atenção daqueles que compravam suas músicas. E a esposa dele, apavorada, porque não tinha o que comer, e reclamando dele: Handel, eu vou deixar você. Não tem como viver com você. Você só pensa em música, sua música não vale nada. E Handel era um gênio, minha gente. E o que Handel faz? Ele fica apavorado, ele entra no campo da rebeldia, ele começa a falar mal de Deus. Não. Uma manhã daquelas, ele acorda, tranca o quarto dele e fica 17 dias no quarto dele, sem sair. Quando ele sai, ele apresenta para o mundo a paixão segundo São Mateus, aquela que tem aquela área, aleluia, uma das mais belas obras-primas da música, da cultura, da humanidade. O que ele fez? Ele confiou nele, que aí quando ele sai, trazendo essa maravilha para o mundo, ele chega para a esposa dele e diz assim: pois é, meu bem, você falava tanto, que a minha música é ruim, você me chamou de decadente também, eu pedi a Deus que me ajudasse. Então, por esses 17 dias, parece que todos os anjos dos céus desceram no meu quarto, e nós fizemos esse trabalho. É assim que são as propostas para uma encarnação de alto teor espiritual. É quando você está quase perdido, quase nulo, e você busca Deus com fé, com confiança, e Ele te responde, porque você tem condições e você não sabe que tem. E quantas outras pessoas tiveram experiências quase parecidas com isso? Quando tudo parecia estar desabando, parece que surge uma luzinha, ele vai lá e pega naquela luz. Sabe por que isso acontece? Com Handel, por causa das experiências dele como músico, infinitas. A gente não tem a menor ideia de qual é a história de Handel, mas as nossas histórias. Porque entram aí dois fatores: a vontade, o desejo de realizar, e a vontade de concluir a realização. Então, quando eu desejo de fato, eu consigo. Hoje nós temos muitas informações no campo da medicina e da paramedicina, impressionantes. Coisas que as pessoas não sabem como explicar. Ananda Cavallo, canadense, um dia ela quis provar para ela que ela seria capaz de realizar um feito muito extraordinário. Ela fez um canteiro de brasas de quase 50 metros.
E ela disse assim: eu vou atravessar esse canteiro e não vai acontecer nada comigo, eu vou descalça. Então ela tira os chinelos, as sandálias, e anda nas brasas vivas durante 30 segundos. Quando ela chega do outro lado, nenhuma queimadinha teve nos pés. Nenhuma. Esse caso está no livro Guinness dos recordes. Foi a pessoa que andou mais tempo nas brasas sem acontecer nada com ela. Por quê? Porque ela era mais bonitinha? Não sei, eu não vejo a cara dela, não sei qual que é. Mas não é, com certeza não é. Usou ali o padrão do eu consigo, eu posso. Vocês sabiam que nós temos em torno de 75 a 100 trilhões de células? Cada célula contém 100 bactérias. Era para nos matar. E não mata. Pelo contrário, às vezes até nos vivifica. Então essas informações nós precisamos buscar, porque aí nós estamos saindo daquela história de que o outro fala e eu faço. Agora não, agora eu estou aprendendo. Agora eu estou entendendo a natureza de Deus, a bondade de Deus, a força que Ele impulsiona sobre nós, e eu posso crescer com isso. É um momento bem interessante esse que nós estamos vivendo, os momentos das reflexões. Não é mais um momento da gente ouvir o cantinho da sereia e achar que está maravilhoso. A sereia cantou e a gente vai, né, na onda da sereia. Aí a sereia leva para o fundo do rio. Como ela sabe nadar, a gente não sabe nadar, lá a gente morre. É o canto da sereia. Então acabou o canto da sereia. Agora nós temos que ouvir o canto dos arautos dos céus. Porque esses saberão nos conduzir. O que de fato eu quero para mim nessa encarnação? O que eu estou fazendo para ela ser um pouquinho melhor? Será que eu estou trabalhando a minha inteligência? Será que eu estou trabalhando a minha moralidade? Será que eu já estou começando a entender que eu preciso saber, que eu preciso crer, que eu preciso saber crescer? Eu preciso saber ter honra. Essa honra vai me levar à dignidade. Será que eu estou buscando isso? Será que eu estou buscando nobrezas? Então são perguntas que nós devemos fazer sempre que nos for solicitado pela própria vida, que pensemos assim. Às vezes nós estamos todos aqui nesse momento tão sublime, junto com a espiritualidade, felizes, creio, saímos ali na rua, o telefone celular toca, alguém diz assim: teu pai morreu. Como é que eu vou reagir a isso? Será que eu vou ficar rebelde, gritando, fazendo escândalos? Ou será que eu vou entender que tudo está sob o comando de Deus? E se somos filhos dele, ele está nos guiando, nos ajudando. Mas também eu posso chegar de fora, o telefone tocar, e alguém disser para mim assim: sabe, uma das pessoas que ganhou na Mega Sena foi um teu primo, ele quer te dar um valor bem alto do que ele ganhou. Aí como é que eu vou reagir a isso também? Então como é que eu reajo na grande notícia, que eu acho que é a melhor notícia, como aquela que é a pior notícia? Humberto de Campos diz que o homem flutua entre rir e chorar simultaneamente. Então ele ri agora, chora daqui a pouco, ri agora, chora, e vai nessa coisa toda. E aí ele não consegue estipular uma frequência mais ou menos reta, uma frequência mais ou menos alta, porque ele vai variando muito. Então isto já é o início das nossas buscas de crescimento espiritual. Como é que eu estou reagindo às coisas que surgem na minha vida? Eu concordo às vezes com aquilo que acontece que eu não queria que acontecesse? Não, para refletir, né? Que o Senhor Jesus possa continuar nos ajudando, nos orientando e nos trazendo para esses momentos de encontros, de conversas amigas, fraternas, em nome do bem que está em nós e que às vezes a gente não sabe que está. Muita paz para todos, uma boa tarde.